Eu só descrever para vocês que solo é esse, como que ele é formado e como que ele tem que ser alterado. Então esse aqui é um latossolo vermelho, amarelo, tendendo a vermelho. Ele tem aproximadamente 11%, 12% de óxido de ferro. O que isso significa, essa quantidade a mais de óxido de ferro? Ele tem uma predisposição à agregação maior, à formação de estrutura, à formação de porosidade, maior do que aquele solo de cor mais clara. Então quem tem um latossolo amarelo ou um vermelho amarelo de tonalidade mais amarelada, tem maior dificuldade em fazer porosidade, em fazer espaço vazio para a raiz desenvolver. Okay? Quando a gente fala em descompactação do solo, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é um subsolador ou um escarificador. E o escarificador ou o subsolador é apenas um. Nós temos que pensar em 3 contribuições, que é a química, a física e a biológica. A física ou mecânica, que é com o subsolador. A química, eu tenho que fazer o equilíbrio químico do solo, para que quando eu faço o revolvimento mecânico, as partículas do solo tenham predisposição em agrupar e formar agregado e não recompactação. E a biológica, através do sistema radicular de uma gramínea, principalmente, ajuda a fazer a cimentação desses novos agregados, deixando a porosidade entre um agregado e outro e dentro do agregado. Isso vai perdurar por muito mais tempo. Qual é o erro do processo? Eu vou lá, não faço a análise completa do solo, a parte química do solo, não faço o equilíbrio químico da correção desse solo e entro com um subsolador ou entro com um escarificador, depois venho com o meu plantio da soja. Ou seja, esse processo tem duração curta. É 1 ano, 2 anos, 3º ano, o efeito de descompactação já reduziu significativamente. Eu não conheço nenhuma área de lavoura de soja, ou de algodão, ou de milho, que não tenha mostrado resultado positivo com a aplicação de uma prática mecânica de subsolado. Mesmo eu não tenha feito, a prática vegetativa e nem o equilíbrio químico do solo. Então, em qualquer das situações, o resultado é positivo. E a média dos resultados que a gente tem encontrado é algo em torno de 4 a 5 sacas de soja por hectare. Então, isso paga a prática mecânica, o custo da prática mecânica. Exatamente isso, exatamente isso. Então, onde a gente tem andado, é isso que acontece. Agora, vamos entender o seguinte. Então vamos entender o que tem essa parte química aí. Nós temos no solo, isso que nós estamos vendo aqui, é argila, silt e areia. O que é a areia? São partículas do solo com diâmetro maior que 2 milímetros. O que é o silt? É a fração intermediária desses 2 milímetros até 0,05 milímetros. Então a argila são partículas muito pequenas, com diâmetro menor que 0,05 milímetros. Cada uma dessas partículas tem carga na superfície. É como se eu estivesse enxergando um pente e cada dente daquilo ali são cargas que estão ali predispostas a fazer ligação. Então, se eu tiver muita carga negativa da argila, o solo estiver muito rico em carga negativa com carga negativa vai ter repulsão. Então, as partículas não vão agrupar. Elas vão dispersar. E o peso do perfil vai fazer com que uma se encoste na outra. E o pacote de compactação começa a acontecer. Então, aquilo que a gente vê numa camada aproximadamente 15, 20 centímetros, um latossolo comum, aquele adensamento que tem no solo é a descida de argila em função da dispersão química em cima. Eu tenho muita carga negativa em cima, essas partículas de argila dispersam, ao contrário de se agregar, dispersam e descem e formam um topo aos 15, 20 centímetros de profundidade. É natural e é esperado isso no solo cerrado, no latossolo. Mesmo o solo que eu não fiz correção do solo com calcário. Porque a produção de matéria orgânica na camada superficial já tende a promover isso. Porque tem um acúmulo de matéria orgânica num perfil muito fino. Diferente de eu ter essa matéria orgânica incorporada num perfil. A matéria orgânica incorporada no perfil promove a agregação. A matéria orgânica acumulada em excesso numa camada muito fina leva a dispersão química. Essa dispersão química leva à compactação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um trabalho de ajuste das cargas dentro desse solo. Então aquele cara que está levando o seu solo para saturação por base de 80%, aquela pessoa está promovendo uma grande quantidade de carga negativa no solo para promover uma dispersão química.
ou todas as cargas negativas da superfície da argila estão rodeadas por cálcio e magnésio em contato com cálcio e magnésio vai ter dispersão química. Então aquele cara que está levando saturação por base para 70%, 80%, ele está predispondo o solo dele à compactação futura. Ele não precisa de saturação por base de 70%, 80%. Ele precisa da oferta ideal de cálcio e magnésio no perfil do solo. Então ele pode fazer um perfil mais profundo e ter a garantia da oferta de cálcio e magnésio sem promover o desequilíbrio químico do solo e a dispersão química para fazer a recompactação. Ok? Partindo para a parte final, que seria a biológica, o sistema radicular, qual é a grande vantagem das gramíneas? Gramínea, além de produzir um grande volume de sistema radicular que vai entrar nas fendas, evitando com que as partículas se reencontrem, elas produzem na superfície radicular uma coisa chamada polissacarídeo. Polissacarídeo é uma riqueza em carboidrato e funciona como uma cola dentro do solo. Então, ajuda a agrupar as partículas do solo e cimentar isso. Então, o agregado tem uma estabilidade por muito mais tempo. Mesmo eu passando uma máquina sobre a superfície do solo, a descompactação, a quebra desse agregado vai ser mais dificultada, porque a agregação dele, a cimentação, foi mais forte. É o cimento de uma parede de tijolo. Então a gente promove a estruturação do solo pensando na química, na física e na biológica. Se você fizer só a física, você tem um efeito por 2, 3 anos. Se você fizer a química, a física e a biológica, tem um efeito por muito mais anos. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu um trabalho de mecânica, um trabalho da química e um trabalho da biológica sistema radicular da gramínea posterior à soja. Então esse desenvolvimento que nós estamos vendo aqui é em função do equilíbrio das três partes. A outra, que o desenvolvimento radicular dessa planta formadora de palhada, a gramínea que seja, ela desenvolveu, por exemplo, 50 centímetros no primeiro ano. A galeria já fica formada, a raiz ali ela vai ser decomposta, vai ser mineralizada, o nutriente fica. Vira um duto de entrada de água e a próxima raiz que for desenvolver vai aproveitar esse duto. Então ela vai desenvolver onde tem água e nutriente. E a planta desenvolve raiz onde tem água e nutriente. Então quanto mais profundo eu colocar água e mais profundo eu colocar nutriente, maior vai ser o desenvolvimento radicular da planta que eu estiver usando para cobertura ou para a cultura principal, como é o caso da soja. Ok? Então pessoal, vamos voltar lá que nós temos mais coisa para falar lá em cima. Ai, rapaz! Essa raiz é da Eu acho que é. Eu não acompanhei, mas eu preciso sempre coloca para criar. É. O cara abre de 3 metros para que a área mete. Quem tá aí? Tudo bem? Bom, pessoal, dando sequência aqui no evento, tá um pouco calor aí, tomar uma aguinha, dar uma refrescada. Agora eu e meu colega Bruno é RTV da Bayer também.